Sejam bem-vindos a mais um Conversa de Eleição. Esta segunda-feira, já com luz, contamos com Fernando Medina e Miguel Paiás Maduro. Bem-vindos de volta. A campanha para estas eleições legislativas já começou oficialmente este domingo. Vai já bastante quente, com questões relacionadas com a empresa familiar de Luís Montenegro, a Spino Viva, e também com a imigração, mas são temas que já lá vamos mais daqui adiante. Nestas primeiras 48 horas tivemos também os líderes partidários juntos em 2 debates, na televisão e na rádio. Fernando Medina, para já, o que é que consegue antecipar desta campanha e o que é que espera dos próximos dias? Bom, há várias dimensões que nós podemos tocar e analisar no arranque desta campanha. A primeira tem a ver com o que as sondagens refletem. E creio que a generalidade delas reflete uma situação de empate técnico, no sentido em que não há muitas sondagens, ou não há, aliás que eu conheça, não há nenhuma sondagem efetiva em que mostre os dois principais partidos fora da área de empate técnico. E por isso isto significa que nós vamos ter uma campanha que vai ser uma campanha importante do ponto de vista do seu andamento, mas significa acima de tudo que o mais provável que nós tenhamos é uma decisão de voto feita muito na segunda semana de campanha e muito, em especial, no último dia, refletindo aliás um padrão que nós já temos visto em eleições anteriores. E por isso esta dinâmica que se vai gerar nestas 2 semanas, de mais força, de mais capacidade, quem a demonstrar vai ter uma vantagem nessa reta final. Quanto ao resto, eu acho que os debates não alteraram as posições dos partidos, acho que correram melhor ao líder do PS, mas não alteram, quer dizer, dão para conhecer melhor as personalidades que as pessoas conhecem menos, mas no fundo marcam. Quer dizer, quem já gosta de um, quem gosta mais gosta de outro. Não creio que fossem de condão a virar a opinião de alguém num sentido ou noutro. Já que falou de Pedro, do líder do PS, de Pedro Nuno Santos, perguntava-lhe o que é que acha da postura de Pedro Nuno Santos nos últimos dias. Há quem diga que o líder do PS está mais calmo, mas também há pelo menos uma voz socialista que já veio dizer para Pedro Nuno Santos ter atenção porque está a cair no isco, ou a ir atrás do isco que a AD está a colocar. Não, quer dizer, não notei, de facto, acho que os debates mostraram uma postura diferente, uma imagem diferente daquilo e que também acho que já teve algum reflexo positivo nas sondagens de apreciação das personalidades. Não falo diretamente das intenções de voto, falo na apreciação das personalidades, que já teve esse reflexo positivo. Acho que tem mantido essa forma adequada, não vejo aqui nenhuma alteração relativamente a isso. Quer dizer, nós o que vamos ver, creio eu, é um desfilar de 2 linhas de argumentação, como também acho, relativamente ao caso da Spino Viva. Eu creio que neste momento não acho que seja um caso que mobilize grandes oscilações de voto, no sentido, acho que quem já decidiu, já toda a gente tem a sua opinião formada, com a informação toda que tem, evidente, continuam todos os dias a vir notícias, agora vêm algumas notícias que já não fazem muito sentido, quer dizer que as empresas que um dia para o qual foi prestado parecer, faturaram 800 milhões com o Estado desde 2008. Bom, quer dizer, qual é a relevância da notícia? Não tem relevância nenhuma, a não ser tentar voltar mais uma vez a tentar engrandecer o tema. E por isso eu acho que esse tema está marcado já, quem gosta, quem não gosta, não gosta. Os portugueses já afirmaram a sua opinião. Eu terminava só dizendo o que é que acho que vão ser aqui as 2 linhas condutoras que os dois principais partidos vão tentar afirmar. A primeira do lado do Partido Socialista, que é dizer as coisas que estavam bem estão pior. E do lado do ponto de vista da economia e da confiança dos consumidores, há efetivamente dados que demonstram uma deterioração grande da economia com os dados do PIB do primeiro trimestre e uma deterioração muito significativa da confiança dos consumidores ao longo do último quase ano, e creio que esta vai ser a tónica do Partido Socialista. Do lado da AD, creio que a tónica vai ser
que Luís Montenegro é melhor primeiro-ministro do que será Pedro Nuno Santos e que é o único partido que pode vir a aspirar a oferecer ao país uma solução de estabilidade. Ele nunca é muito preciso na forma, mas é uma maioria maior do que a que tem. Neste momento não tem maioria nenhuma, mas percebe-se a ideia, que é dizer, precisamos ter um governo estável e por isso só nós conseguiremos oferecer um governo estável. Eu acho que é isto que nós vamos ver durante estes 15 dias de campanha, peripécias à volta que vão sempre acontecer. E deve Pedro Nuno Santos manter uma postura mais calma? Eu acho que o Pedro Nuno Santos tem mantido a mesma postura desde o início da campanha. Não vi hoje que houve um remoque de Luís Montenegro a isso, mas isso é um remoque de campanha, tentando procurar... Sim, mas isso faz parte da campanha, isso agora cada um tem que, todos os dias, é uma dificuldade que eles aliás têm nas campanhas eleitorais, quem está nas campanhas é que todos os dias tem que dizer coisas novas. Pronto, e aqui uns clickbaits mas não passa disso. Não? Miguel Paes Maduro, o que é que espera das próximas semanas e também da estratégia de Luís Montenegro? Há 2 pontos, talvez os pontos mais importantes que o Fernando mencionou, nos quais eu estou de acordo. O primeiro é que eu acho que estas eleições tenderão a ter ainda bastante flutuação de voto e vão ser decisivos, provavelmente, os últimos dias. E vimos isso, por exemplo, até na última maioria que o Partido Socialista conseguiu, que eu lembro-me que até poucos dias antes as sondagens indicavam que o PSD poderia ganhar as eleições. E acabámos com uma maioria parlamentar socialista. E acho que no atual contexto isso tenderá a favorecer a Aliança Democrática. Porquê? Porque esteve muito pouco tempo no poder e, portanto, é difícil que as pessoas queiram essa alteração tão cedo, não é? Alterar a sua preferência política tão cedo, e ao mesmo tempo porque parece claro que para poder existir uma situação com alguma estabilidade no Parlamento, que ela terá de vir, provavelmente, a partir da AD. Terá melhores condições para conseguir convencer isso. Eu acho que isso é uma vantagem política que nos últimos dias poderá tender a reforçar o voto na AD e pode ser até, que não excluiria de todo a circunstância, de AD em conjunto com a Iniciativa Liberal, sobretudo porque a Iniciativa Liberal tem o voto muito concentrado nas zonas urbanas e, portanto, há menos expressão de voto. E pode, com o mesmo número de votos, ter mais deputados do que, por exemplo, que o Chega ou outros partidos pequenos, por essa concentração nas zonas urbanas. Não exclui a possibilidade de poder haver uma maioria parlamentar desse tipo. E acho que faz sentido que a campanha se processe, por um lado, na ideia da AD, isso é cada vez mais claro, e ela tem tido essa mensagem, talvez que um bocadinho tem beneficiado de ter uma mensagem mais constante do que aquela do Partido Socialista, de que é quem pode oferecer uma situação de estabilidade para o país e que é necessária essa situação de estabilidade. E o Partido Socialista pareceu-me tentar jogar com a deterioração destes dados económicos no último trimestre em cadeia. Em termos homólogos, ainda são dados muito positivos e, portanto, ainda é cedo, não sabemos em detalhe os dados para compreender essa queda em cadeia comparada com outros países europeus. Pode ser uma coisa que seja meramente casual, esperemos que sim para a economia portuguesa, mas, portanto, pareceu-me que houve ali um momento que pretendeu explorar isso. Há outros momentos em que parece continuar a querer explorar sobretudo o tema da Spinum Viva e até a partir daí construir a própria narrativa socialista de nós é que podemos oferecer estabilidade, porque este caso vai continuar a minar e a trazer instabilidade associada ao Primeiro-Ministro. Portanto, mas o facto da mensagem socialista ser pouco clara e ser uma mensagem que não consegue oferecer uma tese clara de mudança e porquê mudar, parece-me que tenderá a favorecer a Aliança Democrática. Depois há um outro tema que me parece muito interessante, e mais, vou analisar um bocadinho com algum maior distanciamento o nosso sistema político e a política em Portugal, que é, se nós seguirmos estes debates, em particular os debates entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, nós, quanto ao fundo e grande parte das políticas públicas, não há assim uma clivagem tão grande. Em matéria de habitação, praticamente, acabou por haver bastante semelhança. O tema da educação já nem apareceu. Na imigração acabaram por convergir, entretanto, reconstruiu-se ainda bem do meu ponto de vista, porque eu acho que era muito importante para o país que existisse um consenso entre os dois maiores partidos em matéria de imigração. Parece que convergiram de novo
para uma abordagem comum, mas o que é curioso é que aquilo que me parece ser um espaço muito grande para compromisso e acordo em matéria de políticas públicas entre os dois maiores partidos portugueses tem, paradoxalmente, uma cada vez maior clivagem no discurso político. Isso tem muito a ver com os incentivos ao funcionamento da política hoje, e é pena porque, por um lado, diz-nos que eu acho que, do ponto de vista das políticas públicas, não é que não exista base para a alternância entre PSD e PS, nem que seja a mesma coisa, não é, mas acho que há uma base para construir um conjunto de fundamentos das nossas políticas públicas que permitiriam muito maior estabilidade para além dos ciclos políticos, e isso era muito positivo para o nosso crescimento económico futuro. Mas, infelizmente, as dinâmicas do funcionamento da política hoje parece que exacerbam as clivagens, as disputas, a polarização, mesmo entre esses partidos, de forma negativa. E esse paradoxo pareceu-me resultar de forma muito clara ao longo destes primeiros dias, não é de campanha, mas é de pré-campanha. Diria que é mais o que une que o que separa o PS e a AD. Eu, por exemplo, no debate entre os dois, em que tiveram só os dois, eu acho, eu até escrevi sobre isso, em que parecia muitas vezes que eles estavam a defender, não era coisas diferentes, mas é quem faria mais rapidamente e mais do mesmo. E, portanto, muitas vezes era, não, mas vocês estavam atrasados, vocês não nos deixaram as verbas suficientes, mas nós estamos a fazer mais rápido. Não, vocês atrasaram relativamente ao que era. Relativamente, em termos de divergências de políticas públicas, mesmo em matéria de saúde, em que há realmente ali, digamos que uma maior lógica de complementaridade entre... E segurança social. Sim. Eu acho que mesmo a segurança social é um bocadinho um tema que o Pedro Nuno Santos quis trazer de forma algo artificial para tentar voltar a encostar a AD e Luís Montenegro e o PSD nessa área, transformando a ideia que foi criado um grupo de trabalho que se vai privatizar, mas parece-me que não haverá aí tanta clivagem. Eu acho que ele tentou reproduzir aquilo que António Costa fez com o Rio de forma muito eficaz num debate, mas não o conseguiu, porque realmente aí, do ponto de vista político, digamos, que Luís Montenegro foi muito eficaz a reconquistar eleitorado dessa faixa etária e digamos, de pensionistas para a AD e para o PSD. Nos últimos dias vimos também a Aníbal Cavaco Silva a aparecer para defender Luís Montenegro. Hoje há a notícia de que amanhã os antigos líderes vão estar num almoço com Luís Montenegro, nomeadamente Pedro Passos Coelho, para festejar o aniversário do PSD. A presença destes, digamos, históricos do PSD podem também ajudar Luís Montenegro a captar mais algum eleitorado que ainda não esteja totalmente convencido? Aquele eleitorado, por exemplo, que tem saudades de Pedro Passos Coelho, por exemplo? Não sei, mas por um lado haverá outras pessoas que podem dizer que o Pedro Passos Coelho continua muito associado às políticas da Troika e que, por exemplo, tem uma avaliação muito positiva de uma parte significativa do eleitorado, mas uma avaliação também muito negativa de uma outra parte do eleitorado. Eu acho que é mais a ideia de alguma união dentro do partido e entre os ex-líderes. Não estou convencido que isso tenha grande impacto nas eleições, mas é algo que os partidos políticos procuram sempre organizar. Sinceramente, não tenho dados, nem acho que o histórico nos permita dizer que isso é de forma alguma decisiva ou sequer contribua muito, mas é mais positivo ter isso do que não ter, naturalmente. A campanha começou oficialmente só ontem, mas já temos um grande avanço na discussão e a grande culpa é o caso da Spinum Viva. Na semana passada o Primeiro-Ministro entregou mais uma declaração de interesses em que eram identificados 7 clientes da empresa familiar, em que alguns tinham também contratos com o Estado. Muito se falou, muito se escrutinou. Fernando Medina, como é que olha para estas 7 nove empresas e para esta discussão que voltou a colocar a empresa Spinum Viva no centro da discussão? Eu não quero entrar no detalhe, porque não tenho exatamente a informação toda sobre esses contratos, mas daquilo que percebi, tratavam-se de contratos antigos, que não eram contratos regulares, num tempo em que o Primeiro-Ministro tinha a sua vida privada, como tal privada, não exercia nenhum cargo público. Eu acho que relativamente ao caso de Spinum Viva, repito aquilo que aqui disse, eu acho que neste momento do ponto de vista eleitoral, quem formou a sua opinião já formou. Isto é, toda a gente já formou uma opinião sobre Luís Montenegro e sobre o caso, seja ela positiva, negativa, seja ela mais ou menos, seja ela... E por isso está formado. E por isso não creio que seja agora, ou há aqui uma descoberta de algo, não é? Que apareça aqui alguma coisa que nós não estamos a ver,
ou com a informação toda que está disponível, não creio que haja... isto pode tomar há dias de campanha, não é? Ou partes de dias de campanha, pode limitar o espaço para outras dinâmicas, mas não creio que ela em si vá, neste momento, fazer aqui grandes alterações. E por isso não creio que nenhum partido vá fazer deste tema o tema central dos próximos tempos. Mas nos últimos dias tem sido muito discutido e há muitas... Sim, porque saíram as empresas, saiu a lista na sexta-feira passada e por isso foi o fim de semana e depois a troca de galhardetes no fim de semana. Hoje estamos na segunda-feira, por isso ainda estamos aqui no rescaldo. Eu ficaria com alguma surpresa se nós amanhã ainda estivéssemos a falar sobre isto, porque isto... vocês asseguram, aliás, que há sempre as notícias passam sempre para o dia anterior, já foram, não é? São notícias do dia anterior. Eu acho que nós precisamos de ver agora quais são os desafios estratégicos que cada um dos dois grandes partidos tem pela frente, até aqui, até à data das eleições. Além de... Luís Montenegro vai fazer forças e eu tenho melhores características para Primeiro-Ministro e eu tenho mais facilidade numa solução de governabilidade. Pedro Nuno Santos o que vai dizer é isto está pior nas áreas em que estava, está tudo pior do que aquilo que estava, nomeadamente na área económica. Estamos a caminhar para uma situação muito problemática na economia e nas nossas finanças públicas. Creio que vai ser aqui, no fundo, a pedra de toque que vai ser colocada ao longo da última semana. Do ponto de vista tático, o que é que cada um vai fazer? Eu acho que o desafio tático da AD é ir buscar votos ao Chega. Quer dizer, ele precisa de reduzir a expressão do Chega. O Chega foi alimentado nas últimas eleições por dois tipos de votos. Por um voto de camadas populares, de camadas muito populares, e temos votos, aliás, de transferência direta, quer do PCP, quer também do PS, ou de uma abstenção mais próxima do PS para o Chega. E depois temos o que é um voto de uma direita mais à direita do que o espaço do PSD. Isto é, a direita mais à direita sai do PSD, de uma parte do CDS, e lidera o Chega. E por isso o grande desafio é precisamente esse. E não é por acaso que ontem aparece a questão da imigração. A questão da imigração. Nós já lá vamos, Fernando Medina, e é só pedir a opinião de Miguel Paiás Maduro sobre o caso da Spinum Viva, porque depois também houve aqui alguma confusão. Depois veio um deputado do PSD a dizer que se devia investigar os telemóveis dos deputados que tiveram acesso à informação sobre a declaração do Primeiro-Ministro. Como é que também acompanhou tudo isto nos últimos dias? Eu acho que nesta altura de campanha eleitoral, às vezes a classe política e os estrategos à sua volta querem tanto criar factos políticos ou responder rapidamente a factos políticos que acabam às vezes por meter os pés pelas mãos e acabam por fazer mais negativo do que bem. Veja-se, por exemplo, no caso, tem toda a razão, essa reação do PSD foi completamente desproporcional do meu ponto de vista, mas veja-se também como o Partido Socialista, o Dr. Pedro Nuno Santos começou por, no debate, acusar o Dr. Luís Montenegro de ter querido revelar as empresas, para no dia seguinte o estar a acusar de ter querido esconder a revelação das empresas. Portanto, quer dizer, eu acho que aí, e eu estou à vontade porque eu critiquei o Primeiro-Ministro nesta matéria e disse que, do meu ponto de vista, continuo a achar que ele devia ter encerrado a empresa, mas acho que se pretendeu explorar excessivamente o caso, tentando transformar, sem que exista para já, pelo menos indicações nesse sentido, um caso de falta de transparência e que sujeita ao Primeiro-Ministro a acusações de percepção de eventual conflito de interesse, num caso já de que ele está controlado por determinados interesses económicos, ele está a agir para esses interesses económicos, sem que exista evidência concreta disso. Portanto, e confundir esses dois planos, no fundo, sem que exista uma base para essa confusão, acho que acabou por facilitar o processo de vitimização do Primeiro-Ministro. Portanto, acabou por ir... O Partido Socialista foi tão longe, ou o Dr. Pedro Nuno Santos tentou ir tão longe nessa matéria, que acabou por dar razões de queixa ao Primeiro-Ministro, ao não circunscrever bem a matéria em que, do meu próprio ponto de vista, o comportamento do Primeiro-Ministro estava sujeito à crítica. E, portanto, acho que o tema já não dificilmente terá ganhos políticos para o Partido Socialista e, pelo contrário, se o continuar a alimentar dessa forma, provavelmente terá mais dano
acho que teria muito mais do ponto de vista da tática política a explorar com os últimos dados económicos do ponto de vista da pura tática política. Vamos à questão da imigração. No sábado soubemos e o Governo confirmou que a AIMA vai avançar com a notificação para mais de 4.000 imigrantes para que deixem o país. Portanto, Medina, era nesse ponto que estava a falar há pouco, considerar que isto é o Governo a fazer política, propaganda ou uma questão de estratégia, como estava a defender? Eu gostava de voltar atrás e, no fundo, organizar aqui as ideias do ponto de vista das estratégias que cada partido vai pôr em marcha, porque é a partir daí que nós depois podemos ver as peças e perceber as peças que cada um vai todos os dias procurando afirmar no seu discurso. Por isso o desafio da AD está colocado em fazer diminuir o Chega. Isto é, a AD tem alguma capacidade de progressão ao centro, mas tem sobretudo, mas é uma capacidade muito reduzida, tem sobretudo uma capacidade, porque no fundo o espaço do centro-direita já tem uma percentagem significativa do ponto de vista do Parlamento. No fundo o desafio é não perder para a IEL, apelando ao voto útil, e reduzir o Chega. E é aqui que entra a arma mais forte que a AD utilizou até agora, que foi o tema da imigração. E, na minha opinião, foi absolutamente lamentável que o tivesse feito. Lamentável porquê? Porque, no fundo, porque nós não conhecemos com clareza nem os critérios, nem quem são as pessoas, nem porque é que razão está a haver essas ordens de expulsão, não sabemos. E isto foi usado em cheio no meio da campanha eleitoral. A única coisa que nós sabemos é o timing. E o timing é que isto foi usado em cheio na campanha eleitoral. Por isso estão-se a usar os mais vulneráveis, muitas vezes os mais vulneráveis dos mais vulneráveis, dentro de uma campanha eleitoral como arma de arremesso. E aquilo que a AD fez e que o Governo fez, aliás, confundindo claramente todos os papéis, foi, através da sua ação administrativa, tomar uma decisão administrativa, dizendo que agora são mais de 4.000, de um total que pode ir a mais de 18.000, tentando retirar o que é uma das grandes linhas e um dos grandes pilares do discurso político do Chega. Eu considero lamentável esta instrumentalização, independentemente do juízo que até se possa fazer dos casos concretos, porque desconheço, aliás, não são conhecidos os detalhes em que contexto é que as pessoas estão a ser. Há pessoas que, não cumprindo a lei ou repetidamente tendo determinadas falhas, a própria lei define que deve haver este mecanismo de expulsão na lei atual, aliás, na lei atual. Ou até podemos dizer até em leis anteriores. Não sabemos, pronto, sabemos só que isto foi usado nesta altura. Do lado do Partido Socialista, o que é que... e creio que se vê, só ainda para concluir, creio que se vê André Ventura preocupado com essa dimensão. Por isso André Ventura está numa trajetória que as sondagens apontam para uma certa tendência de descida, não é? O que pode representar um risco para André Ventura, no sentido, ele já veio desvalorizar, já veio dizer que não é por eu ter mais deputados que vou cantar vitória, o que ele quis dizer é, não é por eu ter menos deputados que vou assumir que há aqui uma derrota, mas creio que ele percebe esse risco e por isso ele vai intensificar o seu discurso, tentando disputar aqui com o PSD. Do lado do Partido Socialista, eu creio que o discurso não se vai centrar tanto sobre o caso da Spin não Viva, na minha opinião, e faço aqui, obviamente, esta declaração, a declaração de não interesse no sentido de não participo na campanha, na direção da campanha, não sou membro ativo disso, quer dizer, sou um analista daquilo que se passa e alguém que teve já responsabilidades na condução de algumas campanhas. Eu acho que não será esse o ponto vão ser os indicadores da economia. O ponto vão ser os indicadores de confiança e vão haver aqui dois pontos, eu aqui divirjo um pouco do Miguel. Eu acho que um ponto vai ser certamente a questão da saúde e da forma que eu acho que é o grande calcanhar daqueles do governo de Luís Montenegro, e um segundo ponto que eu acho que é o tema da segurança social, porque aquilo que o Luís Montenegro faz no debate, na minha opinião, é uma afirmação política muito forte e muito clara da sua pretensão em mudar o sistema. Porque ele, aliás, diz-lo com todas as letras. Ele diz, eu tenho uma comissão para estudar os resultados da comissão anterior. Pronto, só por si, eu conheço a composição desta nova comissão. Esta nova comissão não é para estudar nada, até porque uma parte destes membros estiveram na comissão anterior. O atual coordenador desta nova comissão foi membro da comissão nomeada pelo governo anterior.
o que basicamente quer fazer é estudar as medidas que, no seu próprio entender, necessitam de uma legitimação política. E ele diz-lo. Nós, mudanças relativamente ao sistema, proporemos, não avançaremos com elas, mas vamos propô-las a uma legitimação política. Isto é, ele já sabe bem aquilo que quer propor, já sabe bem o caminho que quer seguir e sabe bem, e aí louvo-se a franqueza, às vezes em períodos eleitorais não é tão frequente vermos esta candura, com que ele o diz que elas serão de tal forma impactantes que precisam da legitimidade popular e do voto dos portugueses. Eu creio que o Partido Socialista irá utilizar isto, embora é um argumento sempre um partido, usar os argumentos na defensiva e do medo e da negativa que tem as suas limitações, mas creio que é à volta disto que vai andar. Economia, saúde, segurança social, dizendo obviamente que nós faríamos melhor do que o Governo de Luís Montenegro. Miguel Paiás Maduro considera este timing para se anunciar estas notificações da AIMA para os imigrantes curioso também? Acha que isto também é uma estratégia da AD em capturar algum eleitorado ao Chega? Eu acho que este governo e o governo da AD teve o mérito de voltar a reequilibrar a política de imigração. Nem sempre associando a decisões que, quanto ao fundo, me parecem corretas e que a maior parte dos especialistas consideravam corretas, como a questão da reversão da manifestação de interesse, provavelmente foi introduzida com boas intenções, mas que teve um impacto excessivo e negativo, porque, sobretudo, como muitos especialistas frisaram, atendendo aos problemas que nós tínhamos na nossa máquina administrativa, desviou muitas pessoas dos processos regulares para uma entrada irregular, que era mais fácil e mais rápido, para depois tentarem a regularização. Portanto, este governo eu acho que teve um mérito quanto à gestão da política de fundo da imigração, e acho que isso até foi reconhecido depois pelo Partido Socialista, e como disse, do meu ponto de vista este é o ponto mais importante, parece-me que há de novo um consenso quanto à política de fundo. Agora, no nível da comunicação política, também parece que este governo procurou explorar o tema, compreendo em parte como forma de responder ao Chega, mas acho que nem sempre o fez bem. Eu, por exemplo, acho que mais do que a ação em si que ocorreu no Martim Moniz, lembro na altura, critiquei algumas das declarações políticas associadas a elas e que fizeram a relação com a insegurança, entre a insegurança e a imigração. Isso acho criticável. E, portanto, também acho que este timing é um timing que denota alguma tentativa de exploração política. Portanto, reconheço e acho que o Governo teve mérito na forma como geriu quanto ao fundo a política de imigração, mas que está a explorá-lo politicamente. Eu compreendo isso num contexto eleitoral, mas acho que às vezes se calhar se foi um bocadinho longe demais do que aquilo que eu gostaria em termos daquilo que me parece dever ser um comportamento, mesmo em tempo de campanha eleitoral. Vamos rapidamente olhar para o apagão da última segunda-feira e para o que se sabe até agora. Fernando Medina, o que é que achou da comunicação do Governo? Houve muitas críticas também às falhas do Cires, pedia que fosse rápido numa avaliação, uma vez também foi um dos lesados, porque não conseguimos ter cá no último programa. Exatamente, isso... Os lesados do apagão. Eu acho que já estamos um pouco longe do evento, mas é evidente que a comunicação daquele dia parece que seguiu o manual de tudo o que não se deve fazer. Quer dizer, a comunicação num momento de crise é uma dimensão particularmente importante da gestão da crise, porque trata-se de informar os portugueses, os concidadãos que estão a viver a situação direta de crise, de o que se passa, como devem agir e todas as informações relevantes. E esta forma de entender a comunicação é um elemento fundamental da gestão da crise, porque no fundo há dois. Há este, que é gerir o país durante a eventualidade, e há um segundo, que é resolver o problema. Sobre o resolver o problema não estava nas mãos do Governo. Pronto. Sobre a gestão da comunicação e depois dos instrumentos de apoio às populações, estava na mão do Governo. E quais foram? Cometeu-se todos os erros. Em primeiro lugar, devia ter falado logo o Primeiro-Ministro. Um evento desta natureza, desde impacto, devia ter uma figura a falar. Devia ser sempre a mesma. Nós tivemos 4 ministros, claramente pela mensagem, todos descoordenados, alguns também com frases particularmente infelizes, em que
no fundo, se espalhou a ansiedade e a confusão quando devia ter havido uma voz única a falar. Segundo lugar, mesmo que fosse para dizer, estejam tranquilos, nós estamos a fazer isto, não sabemos quando, mas na próxima hora ou daqui a hora e meia volta a haver nova comunicação. Nem que seja para dizer, não temos elementos novos a acrescentar, ou temos este ou outro elemento. Por exemplo, aliás, a comunicação mais útil nesse dia foram as comunicações da REN. Ora, isto não pode ser dado porque não tem sequer o peso político e institucional que os portugueses confiem naquilo que se está a passar. Teria que ser o Primeiro-Ministro a ir fazendo isto. Segunda, tem que manter uma cadência contínua da informação. Isto é, as pessoas têm que saber que de hora a hora e meia, há informação. E por isso deixa de haver a penetração das fake news, dessas notícias não confirmadas, deixa de ter muita eficácia, reduz muito a sua eficácia, porque as pessoas sabem que a fonte oficial, a fonte melhor informada, que é o Primeiro-Ministro do país, sabe e está a falar aqui, vai falar ali, vai falar dessa outra forma. E por isso, do ponto de vista da comunicação, é isto. Do ponto de vista da situação em si, quer dizer, não é nada que o Governo pudesse fazer, nem isto aconteceu, aliás, o evento não teve o seu epifenómeno em Portugal. Este trata-se de um setor regulado. Agora, ou foi muito alvo este episódio de aproveitamento político nos dias seguintes por aqueles que são historicamente os opositores às energias renováveis, quando hoje está amplamente demonstrado que nada disto tem a ver com renováveis, no sentido, Portugal importou um problema, isto é, houve um problema à entrada da rede que nos corta a nossa, cortou a espanhola e por arrasto corta a portuguesa, mas também, e aqui queria sublinhar a reação, e aqui o Governo a ação que teve foi positiva logo no próprio dia, de mandatar uma comissão independente no sentido de acelerar quais são os investimentos que sejam necessários, não para totalmente impedir fenómenos desta natureza, mas para, no fundo, definir quais são as áreas prioritárias de investimento que devem ser postas à cabeça para poder, pelo menos, reduzir o tempo de recuperação quando acontecem episódios desta natureza. E por isso, quanto à comunicação, a crítica, quanto àquilo que foi feito, eu também não alinho na tese de quem demagogicamente diz, mas isto é culpa do Governo, isto é culpa do... Quer dizer, nenhum Primeiro-Ministro teria evitado que isto pudesse acontecer, mas, não é? Qualquer que ele fosse, não é? A questão foi inédita e apanhou toda a gente de surpresa. Entretanto, também ouvimos a história dos jerrycans, da ideia de levar os motoristas do Governo a levar combustível para a maternidade a maternidade Alfredo da Costa em Lisboa, que estaria a ficar sem combustível. Miguel Paiás Maduro, apesar de ser inédito, não devia o Governo ter um plano logístico, o país, para estas situações de crise? Eu, se permite só, Miguel, só um ponto, era só para esclarecer isso, quer dizer, o facto de ele ser inédito não impede que haja os planos de contingência que estão montados para cada situação. E existem planos de contingência para estas situações. Foram ignorados? Desconheço em que parte é que foram adicionados e em que parte é que não foram ignorados, mas existem protocolos de atuação deste ponto de vista. E a Proteção Civil tem que responder por ele. Como é que viu Miguel Paiás Maduro também esta confusão interna dentro do Governo com estas hipóteses? Há vários níveis de intervenção e em alguns o Governo parece-me que esteve bem, noutros não tão bem. E há alguns em que eu acho que o país já demonstra alguma preparação e outros em que continuamos a demonstrar debilidades importantes. Primeiro, o tema da comunicação. Eu acho que a opção do Governo foi ficar em silêncio porque não tinha muita informação para dar. Eu achei isso interessante porque parece-me uma decisão de comunicação de pessoas que trabalham em comunicação política, não em comunicação de crise. E provavelmente foi isso que aconteceu, pelo que se apercebeu. E eu acho que tem muito a ver com, se calhar, nós temos vários planos preparados, mas não temos planos sobre como comunicar em termos de crise. Eu lembro quando foi o tempo da pandemia, só ao fim de algum tempo é que se juntaram, por exemplo, naquelas sessões em que se envolviam especialistas, se juntou uma equipa de pessoas, de cientistas de comportamento, para ajudar na comunicação dos temas de saúde. E é pena que, por exemplo, em Portugal isso tenha acontecido e se calhar não tenha ficado nenhum lastro, demorou-se nessa altura,
depois aconteceu e se calhar não ficou nenhum lastro, nem as nossas estruturas públicas têm nenhum mecanismos de apoio sobre como é que se deve comunicar em situações de crise deste tipo, quase crises humanitárias ou crises grandes para a população, para tranquilizar a população. E, portanto, acho que era importante desenvolver-se massa crítica e competência dentro do Estado para esse nível também. Uma gestão da crise também tem uma dimensão de comunicação, isso não pode ser deixado como se fosse uma comunicação política, não. Isso é uma comunicação de natureza bem diferente e tem de ser tratado de forma científica e com competência técnica, e parece-me que isso está ausente até do sistema. Mas eu acho é que tem que ser tratada pelos políticos. O que eu acho é que não houve a percepção por parte do governo de que a sua principal missão, naquele momento, além de contribuir para resolver o problema, mas aí objetivamente tinha muito poucos instrumentos, a sua principal missão era assegurar que os portugueses estavam informados e que podiam adequar o seu comportamento com calma, sem comportamentos estranhos. Mesmo a informação de como... Eu estou de acordo, essa comunicação tinha de ser feita por políticos. Sim. Mas saber o que é que os políticos vão dizer nessa matéria necessita de apoio técnico, do meu ponto de vista. Lá está, isto é uma matéria da ciência de comportamento. Há países que têm unidades próprias nessa matéria que ajudam à comunicação das políticas públicas. Há ciência sobre isto. É uma coisa não é um diretor de comunicação política ou de uma agência de comunicação, é alguém que são cientistas ou pessoas com competência técnica nesta matéria, como é que se transmite uma mensagem que tranquiliza as pessoas, que garanta um comportamento coletivo coerente, que as pessoas vão reagir da mesma forma, que não vai haver pânico e tudo isso. E esse tipo de competência não me parece que exista na administração pública Mas quanto à questão logística? Quanto à questão logística, eu acho que a recuperação até foi rápida, mesmo comparativamente por Espanha. E eu, por acaso, por coincidência, estive a ver um documentário até de uma televisão norte-americana, numa situação que esteve quase a ocorrer idêntica no Texas. Teve uma situação praticamente idêntica. Eles disseram que se tivesse ocorrido mesmo, se tivesse a fazer aquele startup que nós tivemos a fazer de todo o sistema, eles apontavam que podia levar semanas. E, portanto, aqui foram horas comparativamente. Portanto, desse ponto de vista, tecnicamente, a reposição de toda... parece que era mesmo muito difícil e que é um tema complexo e que esteve bem feito, e foi bem feito. E acho que o governo esteve bem também em ordenar a avaliação independente. Estamos totalmente de acordo nesse ponto, parece muito importante, porque há várias coisas que permanecem sem resposta e que, do meu ponto de vista, exigem resposta. Qual foi a origem do problema? Para nós podemos antecipar, prever, prevenir a repetição. A ausência de redundâncias, o que é que podem ser as redundâncias para uma crise semelhante deste género? Quais devem ser? Temos qual é o custo? Vale a pena ou não vale investir nessas redundâncias? A dependência que descobrimos enorme, incluindo nós três aqui, de telecomunicações com energia, entre o sistema de comunicações e o sistema energético, e como é que se pode criar uma maior autonomia de um e outro, para que uma crise de um não se transforme também numa crise de outro. As falhas do Ciresp, novamente, e as debilidades em geradores de emergência, instituições críticas. Os hospitais. Que eram coisas que eu desconhecia, que podiam ser tão grandes, mas que aparentemente foram debilidades importantes. Sem mais tempo, vamos já a um conselho para a semana. Filipe, só uma nota que era dar os parabéns à Renascença e dar os parabéns à rádio, no geral, porque uma vez mais foi na rádio que os portugueses conseguiram encontrar a fonte da informação disponível, a constância da informação, ouvir as pessoas, e depois a transmissão da informação das fontes oficiais quando elas começaram a restabelecer o seu procedimento. Não tenho nenhuma dúvida que se não fosse a rádio, a situação do ponto de vista da gestão daquele dia teria sido muitíssimo mais complexa, porque, por exemplo, o que leva, quando nós começamos a ver, por exemplo, corridas aos supermercados, ninguém faz uma corrida aos supermercados por causa de um apagão. As pessoas fazem porquê? Porque não têm a informação nem a consciência se isto não vai durar semanas. E circularam informações de que isto era um problema de semanas. E depois houve aquele movimento. E a rádio aqui foi uma essencial. Foi, de certa forma... E houve também uma corrida à compra de rádio a pilhas. Uma corrida a comprar rádio a pilhas. As famílias e os amigos que se juntavam em volta dos automóveis para ouvirem a rádio dos automóveis, foi um grande dia para a rádio a mostrar a importância da rádio. Foi um bom dia para a rádio, um mau dia para as televisões e para os podcasts. É verdade. Exatamente. Vamos então rapidamente ao conselho para a semana.
Miguel Paiás Maduro, o que é que nos quer deixar? O meu conselho tem a ver com um resultado que ocorreu ontem e que ontem foi muito pouco mencionado ainda, e era um conselho, digamos, a todos os partidos políticos, em particular os partidos políticos do arco da governação, para que nesta campanha eleitoral tenham um discurso sempre que possível, e eu compreendo os constrangimentos de estar a fazer campanha eleitoral, de que não alimente ainda mais as forças populistas e a fragmentação do sistema político. Nós tivemos na Roménia a primeira volta das eleições presidenciais, em que a vitória foi de Jorge Simeone, que é outro populista, 40% dos votos, de surpresa para muitos, as sondagens indicavam no máximo 30%, e portanto tem fortes probabilidades de vir a ser o novo presidente da Roménia, que significa mais um país da Europa com um populista ainda por cima com uma componente etno-nacionalista muito forte, quer voltar a unir todos os romenos onde quer que estejam, que é uma frase só por si ameaçadora e muito preocupante, mas sobretudo é aquilo que nos diz do que está a acontecer nos nossos sistemas políticos europeus. Ele era alguém praticamente desconhecido, que fundou um partido político em 2019 e que agora está à beira de ser presidente da Roménia. E não pensemos em Portugal, como pensámos durante muito tempo relativamente às forças populistas, que somos imunes a esse tipo de processos. E eu acho que isso sobretudo, os nossos dois partidos deviam fazer uma reflexão profunda sobre isso, porque senão corremos o risco de, a certa altura, as forças populistas e radicais em Portugal não estarem apenas nas margens, mas ocuparem mesmo o poder em Portugal. Fernando Medina. Eu o conselho que daria do ponto de vista dirigido quase às campanhas era que introduzissem uma dimensão do enquadramento internacional do ponto de vista daquilo que é o discurso político e do seu discurso propositivo. Porque uma das coisas que, aliás, me impressionou muito no debate, aliás, entre os dois principais candidatos, é que nenhuma vez se falou da Europa. Nenhuma vez se falou do mundo. Portanto, isto é, os principais fatores que estão e que vão marcar, que já estão a marcar e que vão marcar, por exemplo, o andamento da economia portuguesa, que vão marcar a evolução das políticas europeias, num processo que estão totalmente ausentes do discurso da campanha. Eu já não peço muito, mas pedia que ao nível do enquadramento, do ponto de vista da propositura, porque senão o que acontece é que os portugueses há tanto uma tentativa de simplificar a mensagem e de nacionalizar a mensagem, no sentido de dizer nós somos capazes de resolver todos os nossos problemas, que fica um pouco desconexo, e aos olhos de muitos eleitores é um pouco infantil, mas fica certamente desconexo quando as pessoas ligam as televisões, veem os eventos que estão a perturbar o mundo, porque veem na economia americana, veem na economia europeia, veem a guerra tarifária, veem tudo isso, veem a guerra na Ucrânia, não veem a resolução na guerra da Ucrânia, veem o conflito no Médio Oriente, veem os indicadores económicos a agravarem-se com as quedas das bolsas, etc, etc, e depois chega-se à campanha, parece que há aqui uma disfunção cognitiva, no sentido de estamos a falar de outro mundo, não é? E isso era bom que pelo menos os dois principais partidos pudessem corrigir essa dimensão, porque senão, acho que aliás eu fechava concordando com o Miguel, porque senão também isso será um contributo para um certo afastamento das pessoas, porque no fundo há uma ideia de, mas estas pessoas não estão a falar do mundo, não estão neste mundo, não estão neste país, não estão nesta realidade, estão a funcionar noutra realidade, que é deles partidos, é deles políticos, não a nossa cidadãos, não a nossa país. Fernando Medina, Miguel Paiás Maduro, muito obrigada. Regressamos na próxima semana para mais um Conversa de Eleição.